Fala pessoal, tudo bem com vocês? E cá estamos nós no terceiro vídeo do nosso canal. Antes de eu começar a falar aí sobre o nosso tema de hoje, que é o PlayStation abandonando os ports de PC, né? Essa pauta aí que acabou de sair da Bloomberg. Eu gostaria de agradecer a vocês por todo o apoio até aqui. Eu achava que a gente ia ter aí 5 a 10 views por vídeo e felizmente aí os vídeos estão passando das 100 visualizações cada. Então, meu muito obrigado, já deixa aí o like nesse vídeo, já encaminha para o seu brother, para sua amiga e, obviamente, deixa a inscrição, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. Não vou ficar muito rolando não, tá? Vamos pro vídeo que hoje a gente tem aí muitas coisas pra gente comentar, tá bom? Então, caso você não tenha visto, a Bloomberg acabou de soltar aí, né, o seu prometido report sobre a PlayStation estar abandonando seus ports de PC. Mas óbvio que isso aí existe uma... como é que eu posso dizer? Uma pegadinha, né? A PlayStation ela não vai abandonar completamente os ports de PC, tá bom? Eles vão apenas deixar de lançar os jogos narrativos, né? Os jogos famosos single player que a galera tanto ama. Porém, jogos como Marathon ou outros live services vão continuar lançando normalmente. Então aí tem muita coisa pra gente falar, mas antes eu quero aí trazer uma pequena contextualização, né? A PlayStation firmou essa iniciativa de lançar seus jogos no PC em 2021, lá no finzinho do ano, quando eles anunciaram formalmente a formação da PlayStation PC, que era aí uma divisão dentro da PlayStation, para contabilizar esses lançamentos, para tornar isso de uma forma assim, mais oficial, com uma comunicação mais assertiva e tudo mais. Isso, se não me engano, foi em setembro de 2021. Então, de lá para cá são menos de 5 anos, né, que essa estratégia foi modificada, foi alterada. Então vamos lá, guarda essa informação, tá? Finalzinho de 2021. Por que a PlayStation começou a fazer isso? Por que lançar seus exclusivos no PC? Tem 3 grandes motivos que a gente pode listar aqui. O primeiro grande motivo, é o mais óbvio de todos, é aumentar a receita gerada pela companhia. Então, eles precisavam criar uma nova fonte de renda, uma nova fonte de receita, e o caminho mais fácil para isso é lançar ports de PC. E acabou dando certo, né? Esses ports eles têm um custo baixíssimo, gira em torno aí de 20 a 40 milhões de dólares por port, geralmente bem menos até. E jogos grandes como The Last of Us e God of War, eles conseguem tranquilamente gerar uma receita um pouco maior do que isso. A gente não tem informações concretas sobre números específicos para cada jogo, mas sabe-se, né, entende-se que esses jogos de PC, no total, eles todos juntos, tá bom? Já geraram aí mais de 1 bilhão de dólares em receita. Então também essa é uma informação a ter em mente. Então assim, o primeiro grande motivo, né, de levar seus jogos para o PC é aumentar a receita. Aí a gente tem o segundo grande motivo, e esse é muito importante, tá? É algo que as pessoas costumam relevar bastante, ou então não ligar, ou então nem comentar sobre, dados. Como assim dados? A PlayStation, em todo o relatório que ela publica, né, a Sony é uma empresa de capital aberto, então os dados, as informações sobre a PlayStation são de caráter público. Vocês podem acessar esses dados no painel de investidores para vocês terem acesso a essas informações. E um dado que a PlayStation todo trimestre ela divulga e que tem aumentado desde 2021, que é quando começou a sair esses jogos de PC, são um número de jogadores diariamente, né, ativos, mensalmente ativos na PlayStation Network, a rede PlayStation na tradução livre, que é basicamente a PSN, a rede de sistemas de serviços da PlayStation Online, a gente chama de PSN, e esse número de usuários ativos nessa rede todo mês está aumentando. E por que isso é muito importante? Primeiramente, dados. Eles conseguem aí extrair dados dos usuários, independente da plataforma que eles estejam, através da PSN. Você assina um termo de compromisso, um termo de usuário, enfim. E por que isso é muito importante? Porque esse dado é muito importante, porque é algo que os acionistas prezam muito e que mostra que existe um ecossistema saudável ali. Pô, você tem, pensa aí, você tem um serviço onde ele é acessado por 100 milhões de pessoas mensalmente. E 100 milhões de pessoas diferentes.
Então isso mostra aí a saúde do negócio, que essas pessoas estão interagindo com a plataforma, estão interagindo com os serviços e principalmente que elas estão comprando ali dentro desse ecossistema. E por isso que esse número assim, é importantíssimo e é por isso que é vital para a PlayStation que esse número cresça. Então, o que é que eles fizeram com esses lançamentos de PC que deu muito errado? Eles começaram a obrigar os usuários, mesmo que você jogasse aí God of War na Steam, ou Helldivers 2 na Steam, você era obrigado a ter uma conta na PSN, justamente para inflar esse número, para colocar esse número no relatório. Só que isso deu muito ruim, principalmente com o Helldivers 2, que a galera fez uma puta revolução, a galera, nossa, foi absurdo, foram dias aí da galera macetando a PlayStation, e eles acabaram voltando atrás e revogando essa decisão de obrigar as pessoas a ter uma conta na PSN. Só que o estrago disso foi tão grande que gerou aí um atrito entre a Arrowhead, que é o estúdio responsável pelo desenvolvimento de Helldivers 2, com a PlayStation. Tanto que o próximo jogo do estúdio vai ser uma IP nova e que não vai ter um envolvimento da PlayStation. Então, obviamente que esse não foi o único fator que levou a Arrowhead a querer sair da aba da PlayStation, obviamente que não. Isso é pauta até para um outro vídeo, né? A gente tá vendo uma tendência muito grande dos estúdios eles quererem se autopublicar. E a gente tem um caso aí nessa semana do Stellar Blade, né? Da Shift Up, que eles estão contratando funcionários para assumir essa posição de autopublicação. Teve também o Nioh 3, que a Koei decidiu também publicar o jogo. Então existe essa tendência, essa movimentação de estúdios e de publishers menores de começarem a publicar seus próprios jogos e não depender de terceiros como PlayStation e Xbox. Mas, continuando, né? Esse aí é o segundo grande motivo, tá? Que levou a PlayStation a expandir o seu alcance para o PC. E aí a gente vai recapitular. O primeiro é gerar uma fonte nova de receita. O segundo é gerar mais usuários ativos na PSN. E o terceiro é expandir naturalmente o alcance dessas IPs. Caso vocês não lembrem, né, a gente teve aí a série de The Last of Us e a gente vai ter a série live action de God of War. Então, se você colocar os jogos dessas IPs em mais plataformas, obviamente você vai atingir um público maior e é meio que você cria ali um organismo que ele se autoalimenta. O cara jogou God of War 1 no PC, viu a série, gostou da série, vai jogar o God of War 2, e aí, o 2 no caso o Ragnarok, né? Tô falando obviamente da saga nórdica. E aí, agora, caso ele queira jogar o terceiro, né? Que vai ser o prequel aí com a Faye, segundo rumores, a mãe do Atreus, ele vai ter que ir pro PlayStation 5. Então ele vai ter que comprar o console. Então é um organismo que ele se autoalimenta e que fazia sentido até agora. A gente tá aí em março de 2026. Um pouco menos aí, como eu falei, um pouco menos de 5 anos desde que a PlayStation PC foi formada. Mas por que a PlayStation está mudando, né? Tomando essa decisão agora? Eu posso pensar aí em 3 grandes motivos. Obviamente, tudo aqui é especulação e a gente provavelmente nunca vai saber até a gente ter aí passar alguns anos, meses até a PlayStation decidir contar sobre. E a gente vê as próximas peças desse tabuleiro. Mas eu tenho aí 3 grandes hipóteses. A primeira, a mais óbvia, e até apontada nesse relatório do Jason, da Bloomberg, é que existe aí um grupo dentro da PlayStation que acredita que não vale a pena. Esses jogos eles não estão vendendo tanto. E cuidado com essa informação, tá, galera? Porque eu vi muita gente aí chamando jogos de flop, que floparam no PC, que não deram lucro, e não é bem assim. No report tá escrito que eles não venderam tanto, não que eles deram prejuízo. Então, segundo aí o report, né, existe aí um grupo dentro da PlayStation que chegou na conclusão de que não estava valendo a pena você abrir mão do branding, né, da força da marca, para ganhar um trocado no PC. E aí esse grupo, ele decidiu que faz mais sentido segurar os jogos narrativos, os exclusivos, dentro do ecossistema PlayStation, dentro do console PlayStation. E isso faz sentido, tá, galera? Porque a gente viu aí que houve, né, uma reestruturação
absurda, tanto na Sony quanto na PlayStation. Novos CEOs, CEOs, né, apontados. O Hideaki Nishino aí agora tomou a frente da PlayStation como um todo. E essa cúpula japonesa voltou a ganhar força dentro da PlayStation. E lembrando, né, que em 2021, como eu falei, quando foi formada a PlayStation PC, a empresa estava sob a tutela de Jim Ryan, que é um cara aí que muita gente odeia, mas que era um fiel escudeiro dos acionistas da Sony. Ele fazia tudo possível para os acionistas terem um valor melhor em relação ao investimento nas ações. E a PlayStation PC, né, surgiu aí sobre o reinado do Jim Ryan, e agora com o Hideaki Nishino à frente da PlayStation, a gente tem essa mudança aí, obviamente contida, porque não vão deixar de lançar completamente jogos no PC, mas a gente tem essa mudança contida. Agora tem uma coisa no reporte que me chamou a atenção, que eles falam especificamente que vão deixar de lançar jogos da PlayStation no PC, jogos narrativos, só que eles reforçam que Death Stranding 2 continuará sendo lançado, e tudo bem, né, porque vai sair já muito em breve, a data de lançamento está perto, então não faz sentido cancelar, mas que o Kena 2, que ele foi anunciado aí recentemente no State of Play, o Kena 2 vai ser lançado também no PC. Isso me chama a atenção, porque o Kena não tem nem data de lançamento, no PlayStation 5 ou PC, não tem data, então eles poderiam cancelar esse port. E aí, a tese, né, levantada no report é porque é um jogo que não é first party. É um jogo que ele é feito pela Ember Lab, o estúdio do primeiro, mas que é publicado pela PlayStation, e por isso eles vão manter. Faz um pouco de sentido, né? Pode ter sido aí uma exigência, não uma exigência, mas um pedido do estúdio para ter uma receita maior, afinal, vai ajudar realmente, de fato, o estúdio. Então pode ter sido aí um acordo entre ambas as partes, e a gente vai ter que esperar ver se, de fato, nenhum jogo da PlayStation em si, né, de um estúdio da PlayStation vai sair. A gente tem o Sario chegando, e até hoje ele não foi lançado no PC, ou anunciado, né, no PC. E o que me pega um pouco é que esse é o jogo perfeito para ser lançado no PC. E aí, até agora, nenhum tipo de anúncio, né, pro Sarius. Tem o Marvel's Wolverine, que também está confirmado apenas para o PlayStation 5. Mas aí, até aí, tudo bem. Porque, se a gente analisar em retrospecto, esses jogos narrativos, eles estavam sendo anunciados com 1 ano, 2 anos de distância, né? Anunciados e lançados. Então, até aí tudo bem. A gente vai ter que esperar um pouco para ver se isso vai ser, de fato, confirmado. Mas esse aí é o motivo levantado no reporte, que existe um grupo dentro da PlayStation que achou que não vale mais a pena você abrir mão da força da marca para ter um trocado no PC. Aí tem um segundo motivo também, que também é mencionado no report, que o próximo Xbox, ele muito provavelmente, e segundo rumores, vazamentos também, ele vai ter uma natureza de PC. Vai ser um console, obviamente, vai continuar sendo um console, mas que ele vai ter um sistema Windows e que ele vai conseguir rodar, por exemplo, jogos da Steam. Isso aqui, tá, galera, é rumor, não é nada confirmado, é só especulação, hipóteses das pessoas. Então, caso isso seja verdade, faz muito sentido a PlayStation não querer que seus principais jogos sejam jogados em um Xbox. E, novamente, aqui pra gente é tudo especulação, conjectura, mas a PlayStation, ela tem inteligência de mercado, tem espionagem industrial, tem aí X em 1 fatores, X em 1 informações que eles recebem bem antes e que a gente não faz ideia. Então, faz também sentido a PlayStation não querer que seus jogos sejam jogados no Xbox. Isso para a marca seria um dano muito grande. Fora que seria uma vantagem para o Xbox. Imagina você comprar o próximo console Xbox e você conseguir jogar os exclusivos do PlayStation via Steam, conseguir jogar os jogos da Steam e acessar a loja da Steam, que é muito mais barata, e também jogar os próprios jogos do Xbox e ter acesso ao Xbox Game Pass. Então seria uma máquina assim com uma vantagem absurda. Honestamente, eu acho que isso não vai acontecer do jeito que esperam, pelo motivo, né, que não tem como, por exemplo, a Xbox Store, que é o principal fator de receita, o gerador de receita da Xbox, não tem como a Xbox Store competir com a loja da Steam. Não tem como. Os preços são bem mais baratos na Steam, e aí, eventualmente, as pessoas iam optar por comprar jogos na Steam, não na Xbox Store. Claro que as duas empresas podem conversar e
fazer um bem bolado, que eu acho muito difícil você determinar o valor de receita, quanto cada empresa vai ficar com o quê, de quanto, enfim. Puta bagunça, então eu não acho, tá? Que a Steam vai chegar no próximo Xbox. Justamente por conta disso, né? Que a loja da Xbox é o principal aí gerador de receita para Xbox, assim como a PlayStation Store, né? A loja da PlayStation, é o principal gerador de receita da PlayStation. Então eu não acho que as fabricantes de console vão abrir mão do monopólio delas em relação a lojas, tá? Então tem essa especulação aí, mas eu particularmente não acredito que isso vai acontecer, tá? E aí vamos para o terceiro grande motivo, e é um motivo aí que eu pessoalmente gosto muito, é o que mais me agrada, por motivos de fé e de esperança. Eu acho, né, aí novamente, eu gosto de usar esse achismo, eu penso, eu acho, eu acredito, que pra gente denotar aí que é uma especulação, tá? É uma teoria minha. Eu acho também que o grande motivo da PlayStation estar removendo, né, dando um passo para trás nessa estratégia de jogos narrativos no PC, é porque eles estão preparando, tá, uma segunda forma de se jogar. Porque assim, o consumidor PlayStation, ele tem a forma primária de jogar, que é no PlayStation 5 hoje, e a maioria tem aí a segunda forma de jogar, né, a forma secundária, o console secundário de jogar, que muita gente, para a maioria, é o PC. Até aí faz sentido. A PlayStation percebeu isso e começou a alimentar a Steam. E aí, a minha teoria, né, a minha opinião é que eles estão preparando um console secundário para o consumidor de PlayStation. E que console secundário é esse? O que é isso? É o tão falado, especulado PSP novo, né? O PlayStation portátil, não portal novo, o portal já existe. Então, esse PlayStation portátil, ele seria aí o segundo console dos consumidores de PlayStation. E aí, para PlayStation, faz mais sentido você manter os seus jogadores no seu ecossistema. Pô, não quer jogar no console? Vai jogar no console de mesa? Vai jogar no portátil. Então, para a PlayStation faz mais sentido manter o consumidor preso ali no ecossistema do que levar ele para Steam, que é uma loja concorrente, e você tem que dar 30% para Steam. Né? Se você vender God of War, você tem que dar 30% de cada venda. Enfim, é uma taxa padrão aí das lojas. Então eu acho que esse PlayStation portátil novo, ele é real. E eu acho que ele é o grande motivador por trás dessa estratégia aí de dar um passo para trás nos jogos narrativos no PC. E aí, vamos falar agora sobre esse PlayStation portátil, se ele é viável, se ele não é. O Hideaki Nishino, né, que é o novo CEO da PlayStation, ele já falou muito bem sobre jogar em consoles portáteis. Ele falou muito bem do PSP em uma entrevista da Famitsu. Posso ver se eu deixo aí o link nos comentários. E a gente sabe que a PlayStation investe muito em pesquisa de mercado, em comportamento de consumidor, e muitos jogadores, só ver aí o sucesso do Nintendo Switch 1 e já o sucesso precoce aí do Nintendo Switch 2, muitos jogadores estão optando por jogar com aparelhos portáteis. E a PlayStation ela precisa renovar, né, sua base de consumidores, seus fãs, que é como eu, você que está assistindo a gente já tem mais de 20 anos. Então a PlayStation precisa renovar seus fãs, e isso através das crianças. E as crianças hoje jogam principalmente em celulares e tablets, que são dispositivos portáteis. Então portátil eu acho que ele é real sim, tá? Eu acho que ele vai ser lançado e que ele visa combater essas coisas e fortalecer a PlayStation no mercado. E quais são outros fatores que reforçam isso? Nessa entrevista, né, do Nishino com a Famitsu, ele fala que a PlayStation ela é muito preocupada em não sobrecarregar os desenvolvedores, as empresas, com dispositivos. E ele fala, às vezes, por exemplo, do PlayStation Portal, né, o dispositivo para jogar na nuvem, e até mesmo sobre a nuvem. Ele fala que o interesse não é interessante para a PlayStation fazer um desenvolvedor ter que adaptar um jogo para várias plataformas. E onde é que entra o portátil nisso, né? O PSP,
fez sucesso e o Vita foi já um fracasso. E aí um grande problema que tanto o PSP quanto o Vita tinha é que eles eram de uma época, era uma tecnologia de uma época que demandava que as empresas fizessem conteúdo proprietário para eles. E esse aí foi um dos grandes pilares do fracasso do Vita, né, que foi a falta de grandes jogos para ele e acabou entrando em desuso, que a própria PlayStation acabou deixando ele de lado, justamente com essa fala do Nishino, que eles não poderiam e não queriam sobrecarregar os desenvolvedores com mais versões de jogos. E onde é que a gente entra, onde é que esse PlayStation portátil novo, nesse suposto PSP novo entra? Hoje você não tem mais a necessidade disso, você não precisa criar um PlayStation portátil e criar um jogo específico para ele. Porque até nem as pessoas têm interesse nisso, a galera quer jogar o que ela joga no PS5 no portátil, só que de forma nativa. E aí é que entra o pulo do gato, né? Por isso que eu acredito muito que a PlayStation vai criar um PSP portátil novo. Por isso, né? Não existe mais essa necessidade tecnológica de você criar conteúdos exclusivos para o portátil. Eu não estou falando aqui, tá? Que caso esse PSP novo venha a existir, que ele não vai ter jogos exclusivos para ele. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a necessidade ela não existe mais. Porque os portáteis de hoje, eles aguentam tranquilamente, entre aspas, rodar os jogos do PlayStation 5. A gente vê o Steam Deck que está voando, e que só não está voando mais por conta dessa crise de componentes, e porque a Valve é uma empresa como a Microsoft, né, que tem uma expertise muito grande em software, mas são péssimos para hardware. Então tem o Steam Deck voando, tem o Legion novo que está muito bem, o Asus ROG. Então a gente tem aí vários portáteis que foram lançados no mercado e que estão aí relativamente indo bem. E também tem o Nintendo Switch 2 que está fazendo aí super sucesso, mesmo tendo uma line-up que ainda é fraca ao que se esperava dele. Então essa jogatina em portátil ela está só crescendo e existe muita demanda, muito interesse para isso. E o que a PlayStation fez para medir essa demanda? Porque tudo bem, tem um interesse ali no Nintendo Switch, tem interesse no Steam Deck, mas será que um portátil nosso tem interesse? E aí o que eles fizeram? Lançaram um PlayStation Portal, que é um acessório que emula um portátil, mas que não joga de forma nativa, e ele vendeu muito nos Estados Unidos e em alguns outros países da Europa, e é um dos acessórios aí campeões de venda dessa família PlayStation 5. Então, existiu esse teste no mercado e a resposta foi super positiva. Então é algo que faz aí, que reforça a minha tese de que a gente vai ter sim um PSP novo. Só que temos aí alguns percalços nesse caminho. Primeiro que o mundo está numa crise absurda, tanto econômica quanto tecnológica no sentido de componentes, né? A gente está vendo aí o caso das memórias RAM, o caso das placas de vídeo com o preço tudo subindo. E agora a gente tem uma nova crise, né? Como se já não bastasse essas duas, que é a crise do petróleo. A gente tem o Oriente Médio em um estado aí de muita instabilidade, com a guerra acontecendo, com ataques a petroleiras, com petroleiras aí subindo o preço do barril de petróleo, e isso tudo afeta a produção de novos bens de consumo e, obviamente, principalmente de um novo PlayStation, de um novo Xbox, seja ele de um hardware de mesa ou um hardware portátil. Então, em caráter normal, né, com as coisas funcionando como deveriam, eu acredito sim que a gente pode ter um PlayStation portátil e que isso seria lançado e que seria um preço aí compatível com o mercado. Só que não estamos aí num momento de normalidade no mundo. Novamente, né, temos aí várias crises acontecendo, tanto sociais quanto econômicas, e vários componentes, né, produtos que são de extrema importância para a fabricação de bens de consumo, que estão com um grande índice de volatilidade. Então não estamos em condições normais de mercado, tá? E isso pode gerar atrasos, tanto em anúncios quanto no lançamento, né? Já existe essa especulação de que o PlayStation 6 ele só vai ser aí lançado lá para 2028, 2029. Eu, particularmente, enxergo isso como algo positivo. Não tem necessidade nenhuma de você lançar um PlayStation 6 no ano que vem. Simplesmente não tem. Boa parte dos jogos lançados até agora são jogos cross-gen tranquilos, tá?
Só não lançam a maior parte aí, só não está disponível no PlayStation 4 ou no Xbox One, porque as empresas simplesmente falam para os estúdios não fazer. Mas até agora a gente viu aí pouquíssimos games que são verdadeiramente para a atual geração de consoles, e é por isso que eu acho que não tem necessidade alguma da gente ter um novo Xbox ou um novo PlayStation 6, um PlayStation 6 lançado já tipo ano que vem. E sendo bem honesto, né, ano que vem é 2027, acho que nem em 2028 dá pra gente ficar nessa geração tranquilo por pelo menos 2, 3 anos no mínimo. Então, essa crise, né, toda essa crise aí que está acontecendo no mundo, ela obviamente está afetando planos, está afetando anúncios, e mesmo que já houvessem especificações, por exemplo, do PlayStation 6 que foram vazadas, e a gente só sabe se é real depois, mesmo que tenha aí material vazado já, não é algo escrito em pedra, tá, galera? Porque com essas instabilidades no mundo, os planos mudam assim, ó, rapidamente. E uma prova disso aí, né, que é essa própria estratégia de PC, que a gente tá falando aí, era o tema principal do vídeo, que foi em menos de 5 anos eles decidiram voltar atrás. Foi um teste, colheram ali as informações que queriam, viram se dava certo ou não, e agora estão mudando já a estratégia. É algo normal, em um prazo aí de menos de 5 anos, que eu particularmente considero rápido dentro de uma indústria. Então eu espero que vocês tenham aí gostado desse vídeo. Eu quis aí destrinchar mais ou menos a estratégia da PlayStation, porque eles inicialmente precisaram lançar os jogos no PC, que obviamente aí é para trazer uma fonte de receita nova para a empresa e aumentar a liquidez, né, a capacidade de gerar receita líquida, que ainda está baixa em relação à indústria. Trouxe aí também os motivos, os possíveis motivos deles terem aí adotado essa estratégia. 3 grandes motivos. O primeiro é que essa cúpula da PlayStation disse que não valia mais a pena. Tem um segundo que é para evitar os jogos de irem para o Xbox, serem jogados, no caso, no Xbox. Tem a terceira aí do PlayStation Portátil. E tem também, até esqueci de uma, né, que veio aqui na mente agora, que é o quarto motivo, é que simplesmente não tem jogo para lançar. Né? A gente já viu aí o lançamento dos principais títulos para o PC e falta pouquíssima coisa aí para lançar. Tem o que? Demon's Souls Remake. Aí teria aí o Wolverine, mas como já mencionei anteriormente no vídeo, né? Existe aí um gap entre lançamentos, então pode acontecer ou não. Mas que títulos assim, relevantes para o PC, só consigo pensar mesmo no Demon's Souls Remake. Então, de certa forma, né, mesmo se a PlayStation aí quisesse manter a estratégia, que não parece ser o caso, não teria assim, muita coisa para lançar, não. Então tem esse quarto possível motivo aí também, que a gente não vai saber aí tão cedo o que é real ou não é real. Mas a teoria que eu mais gosto, que mais me agrada, é essa esperança da gente ter um PlayStation portátil novo e que eles estão aí diminuindo, né, o alcance do PC para manter a galera jogando no portátil. E isso, obviamente, casa muito bem com essa estratégia de live service dos guys, porque eles vão conseguir atrair a galera do console do PlayStation 5, do Xbox, vai conseguir atrair a galera do PC, e a galera que gosta de jogar no portátil também vai ser atraída. Pô, imagine como seria massa você jogar o Horizon, esse Hunter's Gathering aí, o live service novo da Guerrilla. Pô, ele parece ser um jogo maneiro de jogar no portátil. E ainda tem outro agravante, tá, galera? Que recentemente o Jez Corden do Windows Central, ele comentou que ficou sabendo de testes de Gran Turismo 7 no Nintendo Switch 2. Aí nesse momento a galera ficou em choque e gelada, achando que, porra, será que eles vão transformar Gran Turismo em uma multiplataforma? E ao meu ver faz sentido, porque é um guess hoje, né? Gran Turismo é um live service. Mas, como muito bem apontaram, é comum as empresas fazerem esses testes, esses postos não lançados, para ver como é que o jogo, por exemplo, no caso do Gran Turismo, como é que o Gran Turismo 7 se comporta em um portátil. E aí, novamente, reforça a minha tese do PlayStation portátil. Eu espero muito que eles chamem esse de PSP2, seria maneiro. Mas, enfim, temos aí vários indícios que apontam para um portátil.
E eu espero que futuramente a gente volte para esse vídeo, que eu esteja certo, né? Porque seria um produto, né? Um console que eu compraria na pré-venda na hora. Porque, porra, um portátil da PlayStation seria fantástico ter um em mãos. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei deixar ele mais conciso, com informações mais diretas ao ponto. Se vocês gostaram, deixa o like, deixa a inscrição, manda pro amiguinho. Se vocês não gostaram também, faz isso, porque ajuda demais o canal. E novamente, por favor, deixem um feedback nos comentários para saber o que a gente pode mudar, o que a gente pode melhorar. Eu já notei alguns feedbacks dos 2 vídeos passados em relação à iluminação, em relação ao enquadramento, e são coisas que a gente vai melhorar muito em breve, tá? Já comprei alguns equipamentos para mexer nisso. E enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fiquem com Deus, um beijão. E me conta aí o que vocês acham do retorno, né, do Only on PlayStation. Vocês acham que vai ser benéfico para a PlayStation voltar a ter aí a exclusividade de seus jogos narrativos? Ou se você acha que vai dar merda, né? Era melhor ter uma fonte de receita aí a mais. Conta aí nos comentários, tá?